para viver ou viver para comer? Esse é o tema da live de hoje. A minha convidada é a Mariana Azevedo. Ela é profissional da nutrologia adulto e infantil. Desde já, eu aviso que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e amanhã vai ser postada no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você que está nos assistindo nesse momento e depois a live gravada, você tem acesso ao meu canal no YouTube por meio do link disponível na minha bio. Vá lá e faça um investimento na sua vida pessoal e profissional, se inscrevendo lá no canal e desfrutando das tantas produções e conteúdos que estão lá disponíveis para você. A Mariana já está entre nós. Vou mandar aqui o convite para ela. Olá, Mariana! Olá, Bem-vinda! Charles, tudo bom? Tudo bem? Gente, eu estudei com a Mariana. A gente É fez o terceiro verdade, ano do ensino médio juntos. é E eu verdade. vi o quanto que a Mariana, ela está colhendo hoje o tanto que ela plantou lá atrás. Então, sempre muito dedicada, muito esforçada e, sabe, é aquela pessoa, aquela estudante assim que os outros estudantes se inspiram, viam os resultados nela e Isso. assim se inspiravam, sabe? É muito gratificante te receber aqui na live e desde já eu te agradeço, agradeço também a todos que vão apreciar, estão apreciando nesse momento e eu gostaria de franquear a fala para ti agora. Esse é um tema muito interessante. Comer para viver ou viver para comer? Porque tem muitas pessoas que estão andando nos extremos, isso para várias áreas da vida, e a gente vai dialogar um pouco sobre a alimentação em si. E franqueio a fala para ti, para que tu fale a respeito da tua formação, como é que foi esse caminho. Eu sei que a nossa conversa ela é bem ampla, mas nós vamos pontuar algumas questões que são fundamentais para que as pessoas tenham mais saúde, mas eu gostaria que tu compartilhasse isso com as pessoas, o teu caminho, esse teu percurso, a trajetória, o teu currículo, para que elas se sintam até inspiradas mesmo e te conheçam como foi esse percurso até que tu chegasse a ser essa profissional de excelência que és. Oh, boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço a Charles por esses elogios todos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Realmente estudamos no ensino médio juntos. Charles também sempre foi um ótimo aluno. Fizemos muitos trabalhos no mesmo grupo, né, Charles? Sim, sim. Então, é um prazer reencontrá-lo. Então, nós estudamos juntos e aí nossos caminhos foram para um lado diferente, né? Eu passei na Federal primeiro eu passei na Estadual de Biologia, depois eu passei na Federal de Medicina, cursei Medicina na Federal. Depois disso, vim para São Paulo, fiz residência no Santa Marcelina. Depois disso, fiz residência na USP de gastroenterologia e agora também fazendo algumas especializações, algumas pós em nutrologia adulto, hipertrofia, emagrecimento, performance, tudo voltado à qualidade de vida. Então, é um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que eu sei que faz muita diferença na vida de tanta gente, que a alimentação, ela basicamente norteia todo o sentido da nossa vida. Quem nós somos, como nós comportamos. A nossa alimentação também é algo social, então ela norteia nossas relações pessoais, familiares. Então é muito bom estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais sobre esse tema. E quem quiser também pode ficar à vontade para mandar perguntas, para ficar bem à vontade de compartilhar suas dúvidas, medos e experiências conosco. Não é isso, Charles? Maravilha, Mariana. E eu já começo te perguntando sobre isso. Quais têm sido, até pelas suas experiências, atendimentos, enfim, os principais desafios, as principais queixas
que as pessoas têm compartilhado, os gigantes que elas dizem que têm enfrentado quanto à alimentação. É um desafio, sim, há muita oferta, tá tudo muito fácil hoje em dia. Então, aperta o botão, já está lá disponível um pacotinho, e aí abre o pacotinho, as pessoas têm mais preguiça de comprar algo na frutaria e ter que fazer todo aquele processo para comer comida de verdade. Então, está sendo mais fácil, acessível e, por vezes, até mais barato, fast foods, enfim, e similares a isso. Então, quais são os principais desafios? Talvez muitas aqui, ou quem sabe todas as pessoas vão se identificar com o que tu vais falar, porque é algo que é pertinente a todo mundo, para mais ou para menos, a quem realmente quer e trabalha para isso, outros mais ou menos, mas é bom que elas saibam que outras pessoas veem esses gigantes também, essas dificuldades. Então, quais são os principais desafios que as pessoas têm visto hoje? Charles, como tu falaste, a oferta hoje é muito grande. Então, uma das queixas principais que nós temos no consultório e da maioria das pessoas é a compulsão alimentar, né? Comer por achar uma válvula de escape e acabar encontrando nela a alimentação, a comida. Não diria nem preguiça, mas a nossa sociedade, ela se formou de um jeito que hoje as famílias não têm mais tempo de ter aquela refeição em casa. Então, muitas famílias, elas não têm outra opção a não ser optar por comer fora. E tudo bem, não tem nenhum problema você comer fora. O problema é que a indústria alimentícia, ela é muito forte. Então, nós temos que tentar nos conscientizar um pouquinho mais para fazer escolhas que sejam benéficas para o nosso corpo. Porque hoje nós temos diversas ofertas, diversas. E nós encontramos opções de comidas saudáveis em qualquer lugar. E muitas pessoas às vezes têm medo de, doutora, eu vou comer comida congelada, eu vou comer marmita. Eu falo, não tem nenhum problema. Você fazendo uma escolha adequada, sabendo selecionar os seus alimentos, você escolhendo bem de onde você vai consumir, não tem nenhum problema você consumir comida congelada, tem estratégias para isso, tem estratégias para melhorar também as escolhas. Então, a gente tem opções hoje para fugir desses fast food. A sociedade, ela se adaptou a ter jornadas intensas de trabalho, né? Porque hoje nós temos que ser produtivos 24 horas. Depois da pandemia, ainda mais, porque hoje nós trabalhamos além do presencial, no online. Então, perde-se um pouco desse excesso do que é descanso, do que é trabalho. Então, a vida social até se tornou um pouco de trabalho. Então, essa alimentação, ela perdeu esse papel que ela tinha de alimentar e virou mais um comportamento dessa sociedade que adoece cada vez mais por não ter uma jornada saudável. Então, essa é uma das principais queixas que nós temos no consultório, essa compulsão alimentar, né? Doutora, eu como muito, às vezes eu acabei de comer, eu como de novo. Então, isso tudo é fomentado pelo tipo de alimentação que nós temos. A alimentação com muita gordura, muito sal, que é o que nós vemos nos fast food, ela é projetada para nos fazer criar uma dependência dela. Ela é projetada para isso. E quanto mais nós ingerimos esse tipo de alimento, mais dependentes nós ficamos. E a indústria alimentícia faz isso muito estrategicamente. Eles fazem isso com consciência, com esse intuito. Tanto que se você for ver, por exemplo, o nome dos alimentos, o bis, por exemplo, ele é feito para não ser comido apenas um, para ser comido em bis, em vários. Então, tudo é feito pensando no marketing, na venda e muito pouco na saúde. Isso demanda um trabalho multidisciplinar, porque a pessoa vai para um profissional, né, chega para ti e fala que eu come de novo, e muitas vezes se comer de novo não é uma fruta, não é um legume, sabe? São outras escolhas que a pessoa faz e que a deixa viciada. O paladar já fica ali habituado com aquele açúcar, com aquele tipo de, eu não sei nem se chama de Sal. alimento, sal, então essas cargas lá em cima.
E geralmente tudo feito muito rápido, isso aqui é instantâneo, aquilo é instantâneo, e as pessoas vão se habituando até que leve algum susto. Tem que fazer um exame e as taxas estão fora de controle, estão fora de equilíbrio. Todas altas, a LDL lá em cima, ou então está com uma pressão, uma dor de cabeça que não passa, é uma pressão alta, mas uma ingestão de sal muito grande, acima do limite diário. Então, uma série de problemas. Quais são esses problemas mais comuns? O que é que as pessoas chegam com essa queixa? Ah, eu não consigo, não dá, é difícil demais, e eu tenho sentido isso, tenho sentido aquilo. Quais riscos que a pessoa tem antes de, por exemplo, chegar a óbito, que é um processo. Antes que se chegue a um óbito, mas quais são os principais problemas que as pessoas vêm apresentando por conta de uma alimentação desregrada? Nós temos as queixas que são já mais conhecidas, né? Que são as que assustam mais as pessoas, que são as alterações laboratoriais. Aí nós temos colesterol alto, diabetes, obesidade, glicemia alta, temos hipertensão, tudo isso relacionado à alimentação. Doenças cardiovasculares, que é muito comum hoje, cada vez em pessoas mais jovens. Aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Isso tudo prejudica muito a qualidade de vida da população. E temos as características que ainda não são tão claramente ligadas à alimentação na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas queixam, doutor, eu estou me sentindo muito ansiosa, muito compulsiva. E isso tudo pode ser resultado da alimentação. Eu estou me sentindo muito indisposta. Isso é uma queixa que a gente vê muito no consultório. Eu estou muito indisposta. Eu acho que está faltando alguma coisa em mim. Quando a gente vai ver, é só um erro alimentar. Ou então a falta de algum mineral que está em falta na refeição. Então, existem essas queixas que ainda estão em oculto, que muitas pessoas não sabem, e que são queixas cada vez mais frequentes na população. Está infeliz com a sua vida, isso também pode ter relação com a alimentação. Está, por exemplo, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas porque eu fico muito explosiva, ou eu não tenho capacidade de me concentrar. Tudo isso pode estar voltado à alimentação. Essas alterações também da saúde mental também podem estar ligadas com erros alimentares, com doenças alimentares. E Mariana, então, qual seria o estilo alimentar saudável? Assim, nós, pessoal, aqui, vocês que estão nos assistindo, os que vamos assistir depois, estamos falando de maneira geral. É muito importante que você que está assistindo possa ter esse cuidado de buscar aquilo que vá atender às suas necessidades, de acordo com os seus objetivos, às vezes de praticar um esporte, ou de ter mais disposição, enfim, para ter mais vitalidade, ou para baixar uma certa taxa que está muito lá em cima. Cada um tem uma necessidade. E é por isso que eu estou perguntando para a Mariana agora, o que seria essa alimentação ideal? O que as pessoas, de modo geral, deveriam estar consumindo para evitar, para prevenir esse tipo de problema no corpo, enfim, a saúde comprometida? A nossa alimentação, Charles, ela muda muito ao longo da nossa vida. As nossas necessidades carenciais de vitamina, de quantidade de carboidrato e de proteína vão mudando ao longo do nosso crescimento, né? Por exemplo, a necessidade de um bebê é diferente de uma criança de 10 anos, que é diferente de uma adolescente em fase de crescimento, que é diferente de um adulto, que é diferente de um idoso. Então, essas necessidades realmente têm que ser bem específicas, bem personalizadas. Mas, no geral, algo que tem faltado muito na alimentação da população em geral, primeiramente, é algo que nós negligenciamos muito, é a ingesta de água. Então, hoje nós bebemos pouquíssima água, nós ingerimos muitas bebidas açucaradas. Que se nós pensarmos, é uma prática que começou a existir de uns 50 anos para cá. Os nossos pais, quando crianças, não tiveram isso, nossos avós não tiveram isso. Por exemplo, o surgimento de refrigerantes, de sucos industrializados. Tudo isso surgiu de mais ou menos uns 50 anos para cá. Então, isso atrapalha muito a nossa alimentação, porque gera uma sobrecarga de calorias,
gera uma sobrecarga de açúcar, além do que não fazem a mesma função da água. Então, nós perdemos muito em negligenciar a água. Segundo, nós também nos alimentamos de muito poucos vegetais e legumes. Isso nos empobrece muito a nossa refeição em minerais e em vitaminas. Além de que, quando nós consumimos, ela é muito carregada de agrotóxicos, que tem substâncias que bloqueiam a absorção dessas vitaminas, desses minerais. Então, por isso que a nossa alimentação hoje, em maioria das vezes, ela precisa ser suplementada em questão de vitaminas e minerais, porque a nossa absorção é muito baixa. Então, o que nós temos em falta, né, foi produzido por nosso estilo de vida social, que hoje nos faz ter carência em vitaminas, minerais, em água e principalmente um excesso de gorduras e produtos polifaturados, né, que são produtos industrializados em quantidade. Se nós conseguíssemos diminuir um pouco mais os produtos industrializados, diminuir um pouco mais da ingesta de bebidas açucaradas e beber um pouco mais de água, beber no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água, isso já ajudaria muito no nosso equilíbrio de saúde. Mariana, eu tenho visto muitas pessoas reclamando de problemas no intestino. Ah, o meu intestino é preso, não consigo, não vou ao banheiro todo dia, eu tenho um problema com isso. Aí quando vai ver o quanto você bebe de água, às vezes ela fala assim, eu bebi hoje. Olha que eu não lido com isso, eu não sou profissional da saúde. Mas por vezes, um aluno podia estar com problema de dor de cabeça. Alguns casos, depois que eles tomaram água, significativamente, a dor de cabeça foi aliviando e aliviando. Gente, provavelmente tem 100 motivos pelos quais uma pessoa pode ter dor de cabeça. Beberam água, porque eu bebi água. Eu bebi água hoje, o que foi? Só uma sugada numa garrafinha. Achou que a cota de água diária já foi suprida. Quando na verdade não. Realmente esse paladar mais infantil, e quando eu digo infantil são aqueles pacotes de biscoito recheado, eu provavelmente comi umas 2 toneladas na vida. Agora, provavelmente eu não tive problemas porque eu tinha uma vida ativa. Eu era uma criança que corria praticamente todos os dias, ia para a rua, e eu vejo hoje um comportamento associado a essa má alimentação, que é o de sedentarismo. Então, o Filipinho está aqui dizendo, depois dessa live, vou tomar vergonha na cara e me alimentar melhor. Pronto, falei. É isso aí, Filipinho. A proposta dessas lives, porque tem outras pessoas que fazem esse tipo, a Mariana mesmo já fez várias, disso, de encorajar as pessoas que elas tomem decisões qualitativas, de ter o melhor estilo de vida. E eu percebo, Mariana, que não é que as pessoas não saibam o que fazer. Elas ignoram, elas negligenciam, elas empurram, elas procrastinam. Amanhã, quem sabe, poderia ser, espero talvez. É sempre depois. Elas colocam ali o trabalho, colocam uma outra... porque eu estou... Sempre uma desculpa, e elas não fazem por si. Até que o corpo, eu digo que o corpo vai ter uma hora que ele vai falar assim, eu não aguento mais. Aí pronto, zerou. Depender se vai ser no leito, se vai parar onde que for, mas o corpo uma hora vai dar um beriberi e não vai aguentar mais. Então, nesse caso, em que não há uma associação entre uma atividade física e uma alimentação, agrava-se mais o problema. Aí seria bom que tivesse algum profissional aqui da área da saúde, da educação física mesmo, para falar até um pouco mais de alguns casos, né, de pessoas que tiveram melhoras significativas nesse sentido. Mas com certeza é algo que, conjugado, proporciona melhores resultados para as pessoas. E, Marina, sobre essas dietas, a última que eu ouvi falar num programa aí de TV, que é um programa até bom, que tem conteúdo, porque geralmente a TV aberta hoje, a gente tem que selecionar com muito cuidado o que vai assistir, porque realmente vai fazer sentido para a nossa vida. E aí falaram da dieta da banana, só que tem dieta de chá, dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo. O que eu falo para as pessoas ao meu redor a dieta, gente, diz o seguinte, não coma agora, para depois você comer tudo o que quiser, o tanto que quiser. Tem gente que faz 1000 dietas na vida,
vou começar uma dieta, segunda. Até que ela sinta fome, a dieta dura. Depois que ela está sentindo fome, a dieta vai embora. Isso tem muitas razões emocionais também. Sim. Agora, qual o perigo disso? Porque dietas tem várias por aí que divulgam, né? E a mídia reforça muito também esses padrões estéticos. Tem que, nesse momento, no século XXI, tem que ser magra, magrinha, magrinha, alta. E ali está tudo, como tu falaste aqui, em relação aos alimentos, eu vou colocar em relação às imagens, né? As capas de... Eu não digo nem capa de revista, aos sites, as propagandas de modo geral. É tudo produzido, é tudo feito para que seja agradável, que seja convidativo, e as pessoas vão indo na onda, sendo que cada um tem um metabolismo, cada um tem uma necessidade nutricional. E aí, qual o perigo disso, dessas dietas, Mariana? Pronto, Charles, falaste um ponto muito importante. Primeiro, eu vou só comentar aqui do Filipinho, que realmente, Filipinho, obrigado por esse comentário, porque é o que tu falou, não é nem que as pessoas às vezes negligenciam de mudar de dieta, mas é porque às vezes a gente está sendo ensinado que hoje ser produtivo é mais importante do que todas as coisas. Você entra no Instagram e tem 1 milhão de pessoas ensinando como ganhar uma Ferrari, como ganhar não sei o quê, como ganhar não sei o quê, como eu ganhei no primeiro milhão. E as pessoas estão cada vez mais se importando com isso e menos com o que está no seu corpo. Eu falo uma coisa, o que adianta você ter 1 milhão se você está numa cama, preso numa cama doente? Não vai mudar nada. Não vai melhorar a sua saúde ter 1 milhão. Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar é da nossa casa, né? Do nosso veículo, para nos levar para os caminhos que nós queremos, porque senão não adianta nada, né? E a Tami também falou que ela tem um paladar infantil, que é uma luta para mudar. Essa também é uma herança das nossas alimentações, né? Nossas mães, coitadas, foram iludidas pela indústria alimentícia, como o Charles falou. A minha mãe também. Ela mandava para a escola biscoito recheado com suco de pacotinho, achando que era saudável, porque a indústria alimentícia vendia isso e não tinham estudos que falavam nada. Então, eu também luto com o meu paladar de doce, porque ele é super aguçado por conta dessa criação nossa que foi gerada em cima de biscoito recheado e suco de pacote. Isso é uma verdade. Mas temos que correr atrás, né? Porque nós queremos viver cada vez mais, então temos que viver com qualidade. Segundo, sobre as dietas, Charles, um ponto que tu falou muito importante é que hoje tem muitos padrões estéticos na sociedade que são impossíveis de chegar. As mulheres usam muito Photoshop, tem os filtros também, né? Que tem toda uma discussão social sobre isso, como os filtros afetam a saúde mental das pessoas. Eu mesma, às vezes, boto tão automático aquele filtro, às vezes eu falo, não, hoje eu vou postar alguma coisa sem filtro, porque senão a gente cria um estereótipo nosso que não é real. E eu tenho muito medo, tenho muito temor de passar para as pessoas algo que seja irreal. Eu sempre falo, ó, sua estrutura de corpo é bonita, você tem uma estrutura de corpo bonita. Você não precisa querer chegar na estrutura de fulano, entendeu? O que nós sempre buscamos é a saúde. O que nós temos que buscar é sempre saúde. Isso é o que também tem se perdido hoje. As pessoas querem estética, querem parecer com artista tal, artista B, e perdem a saúde nisso. Então, essa é uma busca muito válida de sempre focarmos em saúde. É por isso que a gente não fala mais dieta. O que nós usamos sempre é reeducação alimentar. Nós temos que voltar à origem do que é realmente alimentação. Qual é a base alimentar que o nosso corpo precisa? E não acreditar em tantas fake news que veio poluindo a nossa mente e sociedade ao longo desses anos de indústria alimentícia. E agora também, né, de indústria social, marketing, tudo isso que quer nos vender filtros, a farmácia que quer nos vender manipulados, remédios. Então, nós temos que vigiar muito e tentar, ao máximo, buscar profissionais que nós podemos nos espelhar com informações adequadas para nos orientar nesse processo. Então, essas dietas, o maior problema delas é que dietas muito restritivas, elas acabam fazendo a pessoa perder, além de gordura, também massa muscular. E aí, quando você perde massa muscular,
você diminui. Eu falo que diminui a conta de energia do dia, né? Nós temos uma conta de energia do dia do nosso corpo, o tanto de energia que nós gastamos. Quando nós perdemos músculo, nós diminuímos essa conta, porque o músculo ele gasta energia. Se nós diminuímos essa conta, na hora que eu parar de fazer essa dieta e eu voltar a comer, eu vou engordar muito mais. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que faz dietas restritivas. Elas emagrecem, quando elas voltam a comer, elas engordam muito mais. É isso que acontece. A maioria, muitas pessoas já atendem também falando, doutor, eu não aguento mais esse efeito sanfona. E eu sempre falo, o maior mistério para combater o efeito sanfona, isso aqui, gente, é uma chavinha. É realmente um negócio muito poderoso que eu vou entregar para vocês, que é como se livrar de efeito sanfona, mudando a alimentação e ganhando mais músculo. Não tem jeito. Já é comprovado cientificamente que o melhor tipo de exercício é o que te faz ganhar músculo. Porque só ganhando músculo que você consegue aumentar seu gasto energético e ter uma dieta mais tranquila, mais equilibrada, sem ser tão restritiva de calorias. E o que eu vejo, Mariana, é que a indústria farmacêutica está ficando cada vez mais rica. Porque as pessoas têm um problema, às vezes comem em excesso. Por exemplo, uma pizza. Todo dia. Eu conheço pessoas que todo dia, elas, seja dobrada, seja uma de 12 pedaços, uma média, elas pedem e vem, só vem a nós. E todo dia estão nesse fluxo. Elas são jovens hoje. Só que o fato de ser jovem não significa que tem um S tatuado no peito. Um super-homem, ou quem sabe até uma super-mulher que vai estar imune a qualquer tipo de problema de colesterol, de fígado, enfim. Ainda tem a parte, porque é parte da alimentação, agora bem que eu lembrei disso, das bebidas, que muitas vezes não bebe água, mas o que tem de garrafa de cerveja tá assim, aos montes, em cima de uma mesa. Então, eu vejo os extremos mesmo. Então as pessoas vão vendo muito pelo prazer. Não tem que curtir minha vida. Só que não se sabe se está abreviando os dias, a qualidade desses últimos dias aqui por conta disso. Tem uma nutricionista que eu já aprendi algumas coisas assim no geral com ela, que é a Denise Carreiro. Ela tem uma produção literária diversa. Ela focou mais, pelo que eu entendi, em fungos, na microbiota. Ela fala muito disso, da importância do intestino estar bem, dessa microbiota, enfim, das bactérias boas, e isso só vai aumentar, elas só vão ficar fortes se comermos comida de verdade. Então, há um tempo, já faz alguns anos isso, eu entendi que eu podia lanchar, só lanchar no jantar. Tem pessoas que acham um grande ganho comer alguns pães à noite e deitar, e tá tudo bem, pão de manhã. Eu amo pão. Pão, bolo, amo tudo isso. Só que eu entendi que eu tenho que fazer uma ingestão significativa de comida de verdade, arroz, feijão e frutas e tudo mais, para que eu me mantenha forte e saudável, para que eu tenha um raciocínio tranquilo, um sono mais tranquilo, disposição. As pessoas, às vezes, eu vou falando de adolescentes, eu tenho muita espinha, muita espinha, muita espinha, elas vão logo para um profissional da dermatologia, só que em nenhum momento caiu a ficha de que só talvez, o problema fosse o que aquele adolescente está ingerindo. Então, tem uma lata de refrigerante todo dia no intervalo, com mais um pacote de biscoito, ou um salgado, aquela bomba, sabe? Isso é proibido de comer, gente. Aí cada um coloca a sentença se vai ser proibido ou não para si. Agora, todo dia, e o ser humano, será que o ser humano foi feito para isso? Para estar fazendo a ingestão mais industrializada, e farinhas e farinhas, do que de água e de comida de verdade, realmente o que a terra dá, que ainda tem esse risco de agrotóxicos e tudo mais. Agora é menos pior do que se fosse do que sendo só açúcar e gordura, enfim, gordura hidrogenada e por aí vai. Mariana, fazendo um contraponto a isso. Uma pessoa que nesse momento o sono dela está ruim, a concentração está ruim, ela está se arrastando por aí,
o que que ela pode fazer, qual é o primeiro passo que ela pode dar para... e outra, se ela pode fazer sozinha ou não pode, ou se é de preferência que estejam com um profissional, que profissional, e como é que ela pode avaliar, porque até isso a gente tem que ver hoje. Como é que ela pode avaliar se aquele profissional, depois que ele dê algumas orientações, se aquelas orientações são válidas, são pertinentes para o caso dela? Aí tu pode compartilhar algum caso de clínica, porque há pessoas que recebem instruções diversas. Ou então elas procuram no Google, o Google é o nutricionista delas, é o nutrólogo delas, é o dermatologista, é o clínico geral, tudo delas é o Google. E elas não procuram médico de jeito nenhum. Então, qual é o primeiro passo? Se caiu a ficha para você que está assistindo, se caiu a ficha para você que assistirá, não, realmente, eu tenho que mudar, tenho que tomar decisão de qualidade e me manter numa constante e equilibrar a minha alimentação, me reeducar. O que que essa pessoa tem que fazer? Sim. Charles, tu fizeste algumas perguntas aí que a gente precisa pontuar. Primeiramente, né, começando pelos profissionais, o que eu sempre falo é que a internet também trouxe algumas coisas boas, porque diversificou muito mais o conhecimento, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito acesso a informações. Então, nós, em qualquer área, temos que aprender a ser seletivo e ter nossa opinião própria sobre cada informação, né? Então, acho que quando você busca um profissional, você tem que saber primeiro o que você está buscando. Ah, como você falou, né? Eu identifiquei em mim que eu preciso de uma ajuda alimentar, eu preciso de uma ajuda no meu sono, preciso de uma ajuda em alguma coisa. O nutrólogo, ele é um profissional que ele pode guiar muito esses problemas relacionados à alimentação. E vou te falar, que quase todos os nossos problemas estão relacionados à alimentação. Então, se você não é querendo puxar a brasa para minha sardinha, não, mas é por isso que eu amo trabalhar com nutrologia, porque quase tudo, quase todos os problemas de sono, ansiedade, depressão, obesidade, distúrbios hormonais, tudo está relacionado com o que a gente ingere, em qual quantidade, equilíbrios de metabolismo, tudo isso está relacionado, né? Sobre procurar um profissional, como o conhecimento está muito diversificado, o que eu falo que, para mim, é o grande diferencial de qualquer profissional é a empatia, né? É a capacidade que aquele profissional tem de se colocar no lugar do outro e conseguir estabelecer algo personalizado para ele. Porque tem muita gente que estabelece protocolos e ele quer executar para todas as pessoas. Isso não existe. Cada pessoa é única. Cada indivíduo é único, né? E aí cabe a você também, quando você vai no profissional, você tem que avaliar. Nossa, eu achei que esse profissional me acolheu bem, ele foi empático comigo, ele pareceu ouvir bem as minhas queixas, ele me pareceu ouvir bem o que eu estou falando e se propôs a construir comigo um diálogo. Porque não adianta nada também você escolher um profissional que não vá construir um diálogo com você, porque a consulta ele é só o início de um diálogo. Ele precisa ser construído ali com acompanhamento, com retorno. Por isso que às vezes algumas pessoas próximas a mim, né, vêm questionar porque eu fui em tal profissional e ele me passou alguma coisa que eu não gostei. Aí eu sempre questiono. Você deu feedback? Você conversou? A pessoa te deu abertura para fazer uma construção? Porque realmente, às vezes a medicação que é boa para você não vai ser boa para mim. Às vezes o caminho que é bom para você não vai ser bom para mim. E por muitas vezes nós só sabemos disso quando nós estamos andando nesse caminho. Então, você precisa de um profissional que esteja com você e que queira construir o seu trajeto, a sua trajetória de mudança de vida. Não é alguém que, eu vou em fulano porque ele é famoso, porque ele tem muitos seguidores no Instagram. Nós sabemos que isso hoje é facilmente comprado, é facilmente vendido, né? Tem muitas estratégias de e-commerce, de tráfego pago. Isso é muito fácil de se conseguir. Mas você tem que saber se aquele profissional vai ter empatia com você e vai construir um diálogo. Por muitas vezes, eu vejo também que muitas pessoas, às vezes, querem, eu quero ir para um profissional que seja mais barato.
Mas quando você vai comprar uma camisa ou quando você vai comprar alguma coisa, você não escolhe pelo preço, né? Você escolhe pela qualidade. E aí você está barganhando o preço com a sua saúde, que é algo tão precioso. Então, tente um equilíbrio, tente buscar alguém que vai ser empático, que vai construir uma trajetória com você. Valorize também os profissionais que você escolher e esteja também disposto a construir essa mudança. Esse é o principal. É que a pessoa também, às vezes, quer o resultado, mas ela não está disposta a mudar. Então, nós precisamos ser o nosso ponto de mudança. Nós precisamos, primeiro, começar em nós a nossa mudança, para estar aptos a seguir um caminho, a seguir uma trajetória. Isso é Ai, verdade. minha A amiga muito Nutri, maravilhosa aqui, ó, entrou isso. também. Minha futura colega também, a Tizanzarinho. Nath. É isso? Tizanzarinho, Só, é? isso, só tenho profissionais maravilhosos que trabalham comigo. Uma maravilha, gente. Sabe o que eu lembrei, Mariana, de uma frase, não sei se tu conhece essa pregadora, da Joyce Meyer. Uhum, Eu acredito que ela já tem mais de 100 livros. sim. Eu lembrei de uma mensagem dela que uma pessoa estava reclamando. Ah, mas eu tenho um problema de tireoide, problema de tireoide. Ela mesma foi um endocrinologista. Tem problema aí, fizeram o exame nela. Não, você não tem problema não. Ela diz, eu sempre fui uma adolescente gordinha. Sempre estava lutando, estava de dieta a minha vida inteira. E mandava as roupas para a lavanderia. Aí quando vinha de lá, vinha encolhida, eu ficava zangada, porque achava que a lavanderia, encolhida entre aspas, porque tinha tomado proporções maiores, e ela dizia que colocava a culpa, até que caiu a ficha para ela. Não, eu que tenho que vigiar com o que eu vou colocar na minha boca. Não está no meu gene, está na minha boca. Então, autorresponsabilidade. Isso é muito trabalhado no coaching, por exemplo. Essa autorresponsabilidade, a crença de que eu sou responsável. Então, se eu estou perdendo muita energia, eu tenho que ver o que eu estou ingerindo, a qualidade do que eu estou ingerindo, o horário também, ou coisa boa. Vou falando, vou pontuando aqui sobre essa questão de horário, antes da gente ir para a gente já nesses minutos finais. 3 em 3 horas, isso é uma lei, isso é uma regra, tem que ser assim, todo mundo tem que fazer assim, ou de 6, ou as principais refeições, eu creio que é regra geral. Tem até um ditado que diz, olha, tome café como rei, almoce como príncipe e jante como vassalo. Tem gente que já inverte isso. Tem uns que nem café tomam, aí come alguma coisa ali no almoço e jantar, às vezes não é um jantar, é um lanche. E é um lanche. É bem robusto, sabe? E é o que fazer? Realmente, essa questão de tempo, de hora, de intervalo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que o intestino pode cansar de ficar processando isso a cada 3 horas. Eu penso que é muito da qualidade do que se ingere e da quantidade também, Sim. que vai fazer uma diferença. Como tu disse, Charlie, primeiro eu queria pontuar que eu também amo a Joyce, já li vários livros dela, gosto demais dela. E aí, tu como coach, né, pode ajudar mais as pessoas a pontuarem a sua autorresponsabilidade. E isso é um fator que interfere muito porque, por exemplo, muitas relações, às vezes, de marido e mulher são atrapalhadas por conta disso. Porque as mulheres ou o marido chega, eu quero emagrecer, mas ela todo dia traz doce para dentro de casa. Mas a responsabilidade é sua, não é do seu cônjuge, entendeu? Então isso você tem que trazer para você, que a responsabilidade é sua. Se seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, seu filho tá comendo alguma coisa errada, você é responsável pelo que está entrando em você. Não é culpa dele, de quem está comendo do seu lado, é sua culpa. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter para ter uma mudança de vida. Sobre comer de 3 em 3 horas, isso, como eu te falei, depende muito ao longo do nosso desenvolvimento. É o que a Tata está falando. Nós colocamos sempre a culpa no outro, quanto a responsabilidade precisa ser nossa. É exatamente isso. Sobre comer de 3 em 3 horas, quando nós somos criança, bebês, por exemplo, que tem um estômago muito pequeno, não tem reserva de glicose, realmente
os bebês, as crianças, elas precisam dessa refeição de 3 horas. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós já temos uma reserva de energia, nós temos tecido adiposo, principalmente pessoas que estão acima do peso, nós podemos ficar por jejum intermitente, por exemplo, sem ter nenhuma alteração. Existem vários estudos que comprovam o benefício do jejum intermitente. É para todas as pessoas? Novamente, não. Tem pessoas que têm algumas condições, como diabetes, por exemplo, que às vezes não conseguem, não tem, mesmo tendo a glicose em excesso, elas não conseguem reverter isso em energia. Então, elas não podem ficar em jejum por muito tempo. Isso é muito individualizado. Mas, em geral, o jejum não causa nenhum problema. Tanto que existem vários estudos que os muçulmanos, que, por exemplo, acho que até agora começou já o Ramadã, que eu tenho alguns pacientes aqui de São Paulo que são muçulmanos, e eles fazem o jejum de 6 da tarde. Eles podem comer exatamente de 20 horas até 5 horas da manhã. Então, eles fazem jejum nesse outro período todo. E assim, observou-se a longevidade muito maior nessa população. Então, e mesmo sendo um jejum em horário inapropriado, né? Porque o melhor jejum seria durante a noite. Porque a nossa noite foi feita para dormir. Então, todos os nossos órgãos estão dormindo. Se eu estou dormindo, não preciso de energia. Tudo que eu como à noite acaba virando gordura. Por isso que nós desaconselhamos tanto, e é por isso que daí veio a sabedoria popular de tome café como rei, almoça como príncipe, jante como mendigo, que realmente é o fisiológico, é o que obedece ao nosso ciclo circadiano. Então, seria muito oportuno nós fazermos isso. Nós comermos melhor no café, comemos algo regular no almoço e anoitecer em jejum. Se nós pensarmos, eram como nossos avós viviam. Pelo menos meus avós viviam no interior. Meu avô, ele jantava por volta das 6, 7 da noite no máximo. E eles iam dormir e só tomavam café no outro dia. Só que hoje, como nós temos que trabalhar até tarde, nossa rotina se duplicou, nós muitas vezes acabamos tendo a última refeição mais tarde. Então, isso também dificulta muito o processo de ter uma vida saudável e favorece a obesidade. Mariana, quantas informações, quantas observações, quanto conteúdo. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo aqui, as que vão assistir depois, elas vão extrair muito conhecimento e têm a oportunidade, elas podem criar a oportunidade de tomarem decisões qualitativas, de serem autorresponsáveis e mais cuidadosas com o que elas estão escolhendo para comer. Eu realmente acredito que essa rede profissional, esse trabalho multidisciplinar, e tem alguns casos que nem precisa de um trabalho multidisciplinar, basta aí um profissional da nutrologia, como tu, e eles vão ter informações e direcionamentos assertivos, de acordo com o caso deles. Então, assim, eu dou muito valor para isso, cada dia isso tem brotado mais. Eu vou ler aqui o comentário do Filipinho. Vocês podiam Filipinho fazer é uma live ótimo. sobre moda também, viu? Ó, Charles, quero essa camisa para mim. Ó, Tá bem, nós o Mário só nos elogios, porque o acessórios Filipinho é muito tops. estiloso também, viu? Pois. Tô vendo a foto aqui, uma imponência, assim, Né? aquela foto, né? Estão a cara da riqueza. Muito obrigado. Nós agradecemos, Filipinho. E o outro Nossos Felipe, que estudou com a gente, colegas também de fez terceiro escola, você ano. viu que ele entrou? Isso. Oi, Eu vou Felipe! ver, tenho que ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Não, não, ele entrou e saiu, mas eu fiquei feliz com a entrada dele. Enfim, eu realmente acredito que as pessoas podem traçar objetivos na vida, enfim, ter suas metas, e elas vão com muito mais força, muito mais energia, vitalidade, saúde, para alcançar tudo isso. E por vezes, como tu falaste lá no início da live, esse sono, esse desânimo, por vezes não é nem espiritual, é puramente, ou é emocional, somente emocional. Tem fatores externos, tem da qualidade do que se come, enfim, de como isso é processado. Cada um de nós tem uma reação, uma alergia, uma tolerância, ou nível de intolerância.
Então, realmente, eu acredito que o excesso é que dá prejuízo para as pessoas, ou o excesso ou a falta, né? Então, eu te agradeço demais, 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 demais. É uma galera aqui tranquila. Se vocês quiserem fazer perguntas, gente, pode mandar as perguntas de vocês. A gente vai lendo aqui, vai respondendo. A Mariana vai respondendo, né? Porque eu estou aqui mediando o diálogo. Só Eu aproveitando posso falar enquanto eu respondo. Diga. para fazer esse momento final, se alguém tiver uma dúvida, estamos aqui, mas que tu contou também sobre o intestino, né, durante a live, Sim. sobre a nutricionista que tu segues. E essa é a linha realmente mais moderna que nós temos de pesquisa sobre funcionalidade, sobre saúde, que é modulação intestinal, né? Nós sabemos já que nós temos muito mais bactérias no nosso corpo do que células, por exemplo. Nós temos 3 vezes mais bactérias do que número de células. Então, o tipo de bactéria que tem contato com o nosso corpo, ele muda muito como vai ser o nosso metabolismo. Então, essa é uma linha de estudo muito boa, muito recente, que às vezes a gente toma a mão dela, que é modular o nosso intestino, usar alguns pré-probióticos, usar algumas coisas que vão alimentar melhor as boas bactérias, que são as bactérias que absorvem coisas boas, minerais, nutrientes, e eliminar as bactérias ruins, que são aquelas que absorvem mais gordura, absorvem mais glicose. Isso tudo é um jeito de fazer escolhas. Já pensou se nós pudéssemos escolher que nosso intestino só absorvesse coisas boas e descartasse toda a glicose, toda a gordura que nós comemos? Seria ótimo, né? Quem Uau! sabe um dia nós chegaremos nesse ponto, mas por enquanto nós temos estudado bastante o campo da modulação intestinal e tem sido realmente uma área de estudo muito interessante e muito utilizada na mudança de vida e na qualidade de vida. Maravilha, maravilha. É um estudo mesmo bem. Há quem diga que é o segundo cérebro do ser Sim, humano, o tem intestino. mais E ele é terminações gigante. nervosas até que o cérebro, sabia? Por causa da extensão dele, é muito grande. Mas, enfim, isso é assunto para uma outra live. Eu queria agradecer muito, Charles, a teu convite. Muito obrigada. Foi muito gratificante estar aqui. E espero que tenha contribuído para a saúde de muitas pessoas, que muitas pessoas se tomem conta da sua saúde daqui para frente. Maravilha. Eu que te agradeço todas as tuas contribuições, tua disponibilidade, a boa vontade de vir aqui compartilhar esses conhecimentos. E é admirável. Eu falei no início da live, vou falar agora. Gente, Mariana é empenhadíssima. Isso aí é trabalho de excelência. Ai, Então, muito eu vi a obrigada. construção, o percurso disso. Eu sou testemunha. Porque às vezes as pessoas pensam, Mariana, assim, que a pessoa chegou, porque teve sorte. Porque. Não, foi não. Teve um caminho bem. Uhum. Foi longo, não foi fácil. Muito A gente não vai trabalho. falando muito trabalho, a gente não vai se vitimizando, pelo contrário. E se Uhum. enobrece o ser humano, entendeu? Foi a dignidade, essa é a dignidade mesmo. Então, realmente, é mérito. É mérito teu. Então, eu faço questão, porque as pessoas têm se depreciado tanto, ou depreciado tanto as outras pessoas, às vezes porque não gostam nem de si, que é importante a gente elevar, reconhecer, validar as pessoas pelas quais a gente admira e vê que fazem um trabalho muito bem feito. Então, eu te agradeço vocês, pessoal. Diga, Mariana. Muito obrigada, Ia falando. muito obrigada, Tami, muito obrigada, Filipinho, muito obrigada, Tassi, Nath, que contribuíram também com a gente aqui interagindo, foi muito bom. E eu normalmente não aceitaria, mas eu tenho também me trabalhado em mim de aceitar elogios também. E eu defendo muito o que tu falaste aqui, Charles, que a gente precisa mais de pessoas, elevar pessoas. E isso é algo que eu sempre falo, porque a gente costuma criticar muito e a gente dificilmente para elogiar alguém. Então, eu tenho essa política no meu dia de se eu gostei de algo, eu elogio, eu falo, nossa, seu trabalho foi muito bom. Seja qualquer pessoa, seja alguém que está ali te servindo uma água, algo, nossa, como você foi bem, executou bem o seu trabalho, né? Isso falta muito na sociedade, um feedback positivo. Felipinho, você é demais, você é demais. Acabou
acabou de jogar uma lacejada fora. Com essa, eu vou liberar vocês para irem descansar, porque já está na hora da nossa melatonina. Então, vamos todo mundo desligar as telas azuis para produzir bastante melatonina e ter um sono bem restaurador. Isso. Mariana, obrigado. Obrigado a todos vocês, pessoal, que nos assistiram. Essa live vai ficar gravada aqui. Você pode compartilhar com outras pessoas depois. E amanhã vai estar no meu canal no YouTube, que você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Charles Dias. Então, encerramos a live. Comer para viver ou viver para comer. Obrigado, Mariana. Obrigado, meu. Toda sorte de Deus sobre a tua vida. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau. Vão dormir. Tchau, tchau.